Por que a luxúria é tão poderosa e destrutiva? E, mais importante, como podemos superá-la? Imagine um inimigo invisível que se infiltra em cada aspecto da vida, desviando-nos do caminho certo e nos prendendo em um ciclo de insatisfação e culpa. Parece assustador, não é? A luxúria é exatamente isso, de uma arma usada por Satanás para nos afastar de Deus e corromper nossas almas. Você já se perguntou por que tantas pessoas, incluindo algumas das figuras mais respeitadas da história, caíram por causa da luxúria? A resposta está na forma insidiosa como ela opera, prometendo prazer imediato, mas entregando apenas dor e destruição. Mas há esperança. Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, nos deu ferramentas para lutar contra essa força. Ao longo deste vídeo, você descobrirá não apenas por que a luxúria é uma armadilha tão eficaz do maligno, mas também estratégias práticas e espirituais para superá-la. Vamos explorar exemplos bíblicos, aprender a reconhecer os sinais de luxúria em nossas vidas, o mais importante, entender como a dependência de Deus pode nos libertar. Preparado para transformar sua vida e fortalecer sua fé? Fique conosco e descubra como vencer a luxúria e viver uma vida de verdadeira paz e santidade. Luxúria não é apenas um desejo inofensivo, mas sim uma poderosa ferramenta usada por Satanás para afastar as pessoas de Deus. Desde o início dos tempos, a luxúria tem sido eficaz em corromper mentes e corações, levando ao pecado e ao afastamento da fé. Através de histórias e exemplos práticos, vemos como a luxúria pode infiltrar-se em nossas vidas, levando-nos a escolhas erradas. Imagine alguém que se deixa levar por desejos incontroláveis, prejudicando sua vida espiritual e suas relações. A luxúria não é apenas um desejo passageiro, mas uma força destrutiva que precisa ser reconhecida e combatida. A Bíblia nos oferece diversos exemplos de como a luxúria pode desviar as pessoas do caminho da salvação. Considere a história de Davi, que se deixou levar pelo desejo por Batseba, resultando em uma série de decisões que trouxeram dor e sofrimento. Esses relatos nos mostram que até mesmo os mais devotos podem ser seduzidos pela luxúria, sublinhando a importância de estarmos sempre vigilantes. Não é uma questão de desejo natural, mas de como deixamos que esses desejos dominem nossas vidas, afastando-nos do reino de Deus. Além disso, a luxúria pode ser vista como uma força que promove o pecado e a separação de Deus. Quando alguém se entrega à luxúria, está essencialmente rejeitando os ensinamentos do Espírito Santo e escolhendo seguir um caminho de escuridão. Esse comportamento não só prejudica a vida eterna da pessoa, mas também impacta negativamente aqueles ao seu redor. É um ciclo vicioso que se perpetua, causando dano espiritual e emocional. Portanto, é crucial reconhecer essa força e buscar a ajuda divina para superá-la. A luxúria também atua como uma barreira para a paz interior e a verdadeira felicidade. Quando uma pessoa é consumida por desejos carnais, perde de vista o que realmente importa na vida e a conexão com Deus e a busca pela verdade. A paz que vem da fé e da oração é substituída por uma constante insatisfação e uma busca incessante por gratificação. Essa busca nunca resulta em satisfação duradoura, mas apenas em uma espiral descendente de decadência moral e ruína espiritual. É importante entender que a luxúria não é apenas uma batalha contra desejos físicos, mas uma luta espiritual. Satanás usa a luxúria como uma arma para nos afastar de Deus, mas com fé, oração e a orientação da palavra de Deus, podemos resistir. Reconhecer a presença dessa força destrutiva é o primeiro passo para combatê-la. Manter-se firme na fé e confiar na salvação oferecida por Jesus Cristo nos dá a força necessária para vencer essa batalha. E assim, seguimos para entender as advertências bíblicas que nos alertam sobre os perigos desse desejo carnal. A Bíblia, como fonte de sabedoria e orientação, nos alerta repetidamente sobre os perigos da luxúria. Em 1 João 2:16, encontramos uma distinção clara, e porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Esse versículo sublinha como os desejos carnais, incluindo a luxúria, são elementos do mundo e não de Deus. Compreender essa separação é crucial para reconhecer os impactos negativos da luxúria em nossa caminhada espiritual e em nossa busca pela salvação. Essas advertências bíblicas servem como um guia para evitar os caminhos do pecado e permanecer firmes na fé. Imagine um marinheiro navegando em mares turbulentos. A Bíblia funciona como seu farol,
guiando-o para longe das rochas traiçoeiras da luxúria e em direção ao porto seguro do reino de Deus. Ignorar esses avisos é como navegar sem mapa, correndo o risco de naufragar espiritualmente. Portanto, prestar atenção às advertências bíblicas é essencial para manter nossa vida alinhada com os propósitos divinos. Além disso, a Bíblia não apenas nos adverte, mas também oferece soluções para combater a luxúria. Em Efésios 6:11-12, somos instruídos a vestir toda a armadura de Deus para resistir aos ataques do maligno. Isso inclui a oração fervorosa, a leitura constante da palavra de Deus e a comunhão com outros crentes. Esses recursos são vitais para fortalecer nossa fé e nos proteger contra os desejos carnais que podem nos desviar do caminho da verdade. A armadura de Deus nos equipa para enfrentar e vencer essa batalha espiritual. Os ensinamentos bíblicos também nos mostram exemplos práticos de como a luxúria pode ser devastadora. A história de Sansão e Dalila é um exemplo claro de como a luxúria pode levar à queda de uma pessoa poderosa. Sansão, um homem escolhido por Deus, sucumbiu aos seus desejos, como resultado, perdeu sua força e sua posição. Esses relatos nos servem como lembretes poderosos dos perigos da luxúria e da importância de manter nossa vida centrada em Deus e seus ensinamentos. A Bíblia nos oferece esperança e uma solução definitiva para a luxúria através de Jesus Cristo. Ele nos mostra que, com fé e obediência, podemos superar qualquer tentação. A salvação e a vida eterna são promessas de Deus para aqueles que permanecem fiéis e resistem aos desejos do mundo. Assim, ao nos depararmos com os desafios da luxúria, devemos lembrar das advertências bíblicas e buscar a força e a orientação do Espírito Santo para seguir no caminho da verdade e da paz. A luxúria cria um ciclo vicioso de vício e insatisfação, onde nenhuma indulgência é suficiente para saciar os desejos desenfreados. Esse ciclo começa com um desejo que, uma vez satisfeito, rapidamente se transforma em um novo anseio, levando a uma constante busca por gratificação. A pessoa fica presa em um loop de insatisfação, sempre buscando mais, mas nunca encontrando a verdadeira paz ou satisfação. Esse ciclo é destrutivo e impede a pessoa de experimentar a vida plena que Deus planejou. Além disso, esse ciclo de insatisfação não afeta apenas o indivíduo, mas também aqueles ao seu redor. Quando uma pessoa está constantemente perseguindo desejos luxuriosos, ela negligencia suas responsabilidades e relacionamentos. Imagine alguém que se deixa levar por esses desejos a ponto de negligenciar sua família e amigos. Isso leva a um afastamento emocional e à deterioração das conexões pessoais, criando um ambiente de sofrimento e desconexão. A busca incessante por satisfação nunca resulta em felicidade duradoura. Os efeitos espirituais desse ciclo também são profundos. Quando alguém está preso na luxúria, é fácil perder de vista a importância da oração, da leitura da Bíblia e da comunhão com Deus. A pessoa se afasta gradualmente de sua fé, priorizando desejos temporários sobre a busca pelo reino de Deus e pela vida eterna. Esse afastamento espiritual resulta em uma sensação de vazio e desespero, dificultando ainda mais a quebra do ciclo de insatisfação. É um ciclo que rouba a paz e a esperança prometidas por Deus. Para quebrar esse ciclo, é essencial reconhecer a natureza insaciável da luxúria e buscar ajuda divina. A fé em Jesus Cristo e a orientação do Espírito Santo são fundamentais para superar esses desejos. Práticas como a oração diária, a meditação nas Escrituras e a participação ativa em uma comunidade de fé são ferramentas poderosas para combater a luxúria. Ao fortalecer sua conexão com Deus, a pessoa encontra a força necessária para resistir aos desejos carnais e interromper o ciclo de insatisfação. Além disso, é importante substituir os desejos luxuriosos por atividades e pensamentos que promovam a verdadeira paz e satisfação. Envolver-se em atos de serviço, como voluntariado, e buscar hobbies saudáveis, como leitura ou esportes, pode ajudar a redirecionar a energia e o foco. Essas práticas não apenas preenchem o vazio deixado pela luxúria, mas também promovem um senso de propósito e realização. Assim, ao adotar uma abordagem proativa e centrada em Deus, a pessoa pode finalmente romper o ciclo de insatisfação e encontrar a verdadeira paz e felicidade. A luxúria tem um impacto devastador nas relações pessoais, destruindo casamentos, famílias e amizades. Quando alguém se entrega à imoralidade sexual, como o adultério ou a pornografia, as consequências são profundas e dolorosas.
A confiança é quebrada, os laços emocionais são desfeitos, e a estrutura familiar é abalada. É como uma praga que se espalha, causando dor e desintegração nas vidas de todos os envolvidos. A luxúria não apenas afeta o indivíduo, mas também corrói as fundações das relações que Deus criou para serem fortes e duradouras. Além disso, a imoralidade sexual resulta em uma desconexão espiritual. Quando alguém se entrega aos desejos carnais, está se afastando do plano de Deus para a pureza e a santidade. Essa rebelião contra o design divino leva a um sentimento de culpa e vergonha, que pode ser difícil de superar. Pense em como um simples ato de traição pode devastar a confiança entre cônjuges, criando um abismo que só pode ser fechado através do arrependimento e da graça divina. A restauração dessas relações requer um esforço significativo e uma dependência total de Deus. As amizades também sofrem com o impacto da luxúria. A imoralidade sexual pode criar tensões e desconfianças entre amigos, destruindo anos de confiança e camaradagem. Por exemplo, se alguém se envolve com o parceiro de um amigo, o dano causado pode ser irreparável. Essas ações não apenas traem a amizade, mas também ferem profundamente os envolvidos. A luxúria, portanto, se torna uma barreira para relacionamentos saudáveis e significativos, minando a base da verdadeira amizade. Em um nível mais amplo, a luxúria contribui para a desintegração social. Quando a imoralidade sexual é aceita e até mesmo incentivada pela sociedade, as normas e valores que sustentam a comunidade começam a se desfazer. A pornografia, por exemplo, tem um impacto devastador na percepção das relações humanas, objetificando pessoas e promovendo uma visão distorcida do amor e da intimidade. Isso cria uma cultura de superficialidade e desrespeito, onde as pessoas são vistas como objetos a serem usados, em vez de seres dignos de amor e respeito. No entanto, há esperança e uma maneira de restaurar o que foi destruído pela luxúria. Com a ajuda de Deus, é possível reconstruir relacionamentos e restabelecer a confiança. A oração, a leitura da Bíblia e a busca pelo perdão são passos essenciais nesse processo. Ao buscar a orientação do Espírito Santo, podemos encontrar força para resistir às tentações e reparar os danos causados. Assim, seguimos para entender a luta espiritual necessária para vencer a luxúria e restaurar nossas vidas e relações. A batalha contra a luxúria é, acima de tudo, uma luta espiritual. Satanás usa a luxúria como uma arma poderosa para nos desviar do caminho de Deus e nos enredar em um ciclo de pecado e culpa. Efésios 6:11-12 nos instrui a vestir toda a armadura de Deus, pois nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes espirituais do mal. Isso significa que precisamos estar constantemente vigilantes, fortalecendo nossa fé através da oração e da leitura da Bíblia, para resistir aos ataques do maligno. Enfrentar a luxúria exige uma forte dependência da força de Deus. A oração fervorosa é uma ferramenta essencial nesta batalha. Dedicar tempo diário para se conectar com Deus, pedir sua ajuda e buscar a orientação do Espírito Santo pode fazer uma enorme diferença. Imagine uma pessoa que, ao enfrentar tentações, recorre à oração em vez de ceder aos desejos. Esse ato de fé e dependência fortalece a alma e proporciona a paz que só Deus pode oferecer, permitindo-nos resistir às tentações. Além da oração, a leitura e meditação na palavra de Deus são cruciais. A Bíblia está repleta de sabedoria e instruções sobre como viver uma vida pura e santa. Passagens como Salmos 1:9-2.9-11 nos lembram da importância de esconder a palavra de Deus em nossos corações para não pecarmos contra ele. Memorizar versículos que falam sobre pureza e santidade pode ajudar a manter nossos pensamentos focados no que é verdadeiro e justo, afastando a luxúria e outros desejos carnais. A comunhão com outros crentes também é vital na luta contra a luxúria. Participar de grupos de apoio ou estudos bíblicos proporciona um ambiente de responsabilidade mútua e encorajamento. Quando estamos cercados por pessoas que compartilham os mesmos valores e objetivos, somos mais fortes e mais capazes de resistir às tentações. Esses grupos oferecem um espaço seguro para compartilhar lutas, orar uns pelos outros e crescer juntos na fé. Por fim, reconhecer a luxúria como uma ferramenta satânica nos ajuda a combater de forma mais eficaz. Saber que nossos desejos não são apenas fraquezas pessoais, mas ataques deliberados de Satanás, muda nossa perspectiva e nos motiva a lutar com mais determinação.
Usar a armadura de Deus, confiar em sua força e permanecer firmes na fé nos prepara para a vitória. E assim, seguimos para o reconhecimento e combate da luxúria, sabendo que, com Deus ao nosso lado, somos mais que vencedores. Reconhecer a luxúria como uma ferramenta satânica é o primeiro passo para combatê-la eficazmente. Muitas vezes, tentamos racionalizar ou minimizar nossos desejos, mas é crucial entender que a tentação, em si, não é pecado. O verdadeiro perigo está em ceder a esses desejos, permitindo que dominem nossa vida. Identificar a luxúria como uma estratégia do inimigo nos ajuda a adotar uma postura de vigilância e preparação, sempre prontos para resistir com a ajuda de Deus. Para combater a luxúria, precisamos confiar na força divina. Isso envolve uma prática contínua de oração, pedindo a Deus sabedoria e força para resistir às tentações. Um exemplo prático é criar o hábito de orar sempre que um pensamento luxurioso surgir. Isso pode ser feito discretamente, em qualquer lugar, e ajuda a redirecionar nossos pensamentos para Deus. A oração fervorosa não apenas fortalece nossa resistência, mas também nos lembra constantemente da presença de Deus em nossas vidas. Outra ferramenta poderosa no combate à luxúria é a leitura da Bíblia. As Escrituras são uma fonte inestimável de orientação e força. Passagens como 1 Coríntios 10h13 nos lembram que Deus não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar e que Ele sempre fornecerá um meio de escape. Estudar essas promessas e meditar nelas diariamente pode renovar nossa mente e espírito, ajudando-nos a focar no que é puro e santo. Além disso, é essencial tomar medidas práticas para evitar situações que possam alimentar a luxúria. Isso pode incluir limitar o acesso a conteúdo impróprio, buscar atividades saudáveis que ocupem a mente e o corpo, e manter-se ocupado com coisas produtivas. Participar de atividades que promovam a paz e a verdade, como voluntariado e projetos comunitários, pode desviar nossa atenção dos desejos carnais e nos aproximar mais de Deus. Finalmente, não devemos subestimar a importância do apoio comunitário. Compartilhar nossas lutas com amigos de confiança ou mentores espirituais pode trazer encorajamento e responsabilidade. Saber que não estamos sozinhos nessa batalha e que outros também enfrentam desafios semelhantes pode ser um grande conforto. A união e o apoio mútuo fortalecem nossa fé e nos dão a coragem necessária para continuar lutando. E assim, seguimos para explorar os sinais da luxúria, armados com a força e a sabedoria de Deus. Reconhecer os sinais da luxúria é essencial para combatê-la de maneira eficaz. O primeiro sinal é quando os olhos começam a dominar a vida de uma pessoa. A luxúria muitas vezes começa com o que vemos, e é por isso que é crucial evitar conteúdo que desperte desejos inadequados. Por exemplo, ao navegar na internet ou assistir televisão, escolha cuidadosamente o que consumir. Optar por conteúdos edificantes e evitar aqueles que provocam desejos carnais pode ajudar a manter a mente e o coração puros. Outro sinal claro da luxúria é a presença de fantasias inapropriadas. Quando a mente começa a criar cenários e pensamentos baseados em algo que foi visto, é um indicativo de que a luxúria está começando a ganhar controle. Esses pensamentos podem parecer inofensivos no início, mas eles plantam sementes que crescem e corrompem o espírito. Para combater isso, é útil praticar a meditação na Palavra de Deus. Memorizar e refletir sobre versículos que falam sobre pureza e santidade pode ajudar a substituir essas fantasias por pensamentos que honram a Deus. Ações baseadas em desejos luxuriosos são o terceiro sinal. Quando uma pessoa começa a agir de acordo com esses desejos, seja através de comportamentos como a pornografia ou o adultério, as consequências são devastadoras. Essas ações não apenas prejudicam o indivíduo, mas também destroem relações e causam dor a todos os envolvidos. Para evitar chegar a esse ponto, é importante estabelecer limites claros e buscar ajuda quando necessário. Conversar com um mentor espiritual ou participar de um grupo de apoio pode fornecer a responsabilidade necessária para resistir à tentação. Além disso, é importante criar um ambiente que minimize as tentações. Isso pode significar fazer mudanças no estilo de vida, como limitar o tempo nas redes sociais, evitar situações de risco e cercar-se de pessoas que compartilham os mesmos valores. Imagine alguém que decide trocar momentos ociosos por atividades construtivas, como leitura, exercícios físicos ou projetos criativos.
Essas escolhas não apenas afastam a luxúria, mas também promovem um crescimento pessoal e espiritual significativo. Reconhecer esses sinais é o primeiro passo para tomar medidas concretas contra a luxúria. A batalha é contínua, mas com a ajuda de Deus, a oração, a leitura da Bíblia e o apoio de uma comunidade de fé, é possível vencer. Assim, nos inspiramos nos exemplos bíblicos de pessoas como Jó e Davi, que enfrentaram e superaram seus próprios desafios de luxúria, mostrando-nos que a vitória é possível para todos nós. A Bíblia nos fornece poderosos exemplos de homens que enfrentaram a luxúria e precisaram fazer compromissos com Deus para superá-la. Jó é um exemplo notável. Ele fez um pacto com seus olhos para não olhar com desejo para uma jovem, mostrando uma determinação em manter a pureza. Jó 31:1 destaca seu compromisso de viver uma vida justa, apesar das tentações ao seu redor. Este exemplo nos ensina que é possível resistir à luxúria através de decisões firmes e comprometimento com os princípios divinos. Davi, por outro lado, nos mostra as consequências de ceder à luxúria e o caminho para a redenção. Seu desejo por Batseba levou a uma série de pecados graves, incluindo adultério e assassinato. No entanto, quando confrontado com seu pecado, Davi se arrependeu sinceramente e buscou o perdão de Deus. Salmo 51 é um testemunho poderoso de seu arrependimento e pedido de purificação. Esse relato nos lembra que, mesmo quando falhamos, a graça de Deus está disponível para restaurar e renovar aqueles que se arrependem de coração. Além desses exemplos, a história de José também oferece lições valiosas. Tentado pela esposa de Potifar, José resistiu firmemente, preferindo enfrentar a prisão a desonrar Deus e seu mestre. Gênesis 39 mostra como sua integridade e fidelidade a Deus o protegeram e eventualmente o levaram a uma posição de grande responsabilidade e honra. A história de José nos encoraja a permanecer firmes em nossas convicções, independentemente das pressões externas, confiando que Deus recompensará nossa fidelidade. Estes exemplos bíblicos ilustram que a luxúria é uma luta comum, mas que pode ser vencida com a ajuda de Deus. Jó, Davi e José enfrentaram tentações reais e intensas, mas suas respostas diferiram, oferecendo uma gama de lições sobre arrependimento, compromisso e integridade. Ao estudar essas histórias, somos inspirados a aplicar os mesmos princípios em nossas vidas, sabendo que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Esses relatos bíblicos reforçam a necessidade de dependência total de Deus para superar a luxúria. Cada história destaca a importância da oração, do arrependimento e da busca pela orientação divina. À medida que continuamos nossa jornada, lembramos que a graça de Deus é suficiente para nos sustentar e nos guiar. E assim, avançamos para explorar a dependência contínua de Deus como a chave para vencer essa luta constante. A luta contra a luxúria é contínua e exige uma dependência total de Deus. Reconhecer nossa própria fraqueza e a necessidade da graça divina é fundamental para superar esse desafio. A graça de Deus é suficiente para nos sustentar, como Paulo nos lembra em 2 Coríntios 12:09, onde Deus disse: "E minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Esse reconhecimento nos leva a uma postura de humildade e entrega, confiando plenamente na força de Deus para vencer a luxúria. A oração desempenha um papel vital nessa dependência. Buscar a Deus em oração, pedindo por força, sabedoria e proteção contra as tentações, é uma prática essencial. Imagine começar e terminar cada dia com uma oração sincera, pedindo a Deus que guie nossos pensamentos e ações. Essa prática não apenas fortalece nossa fé, mas também nos mantém constantemente conectados com o Espírito Santo, que nos ajuda a resistir às tentações e a viver uma vida de santidade. Além da oração, a leitura e a meditação na Palavra de Deus são cruciais. A Bíblia nos fornece diretrizes claras e exemplos sobre como viver uma vida pura e agradável a Deus. Estudar as Escrituras diariamente, memorizando versículos que falam sobre pureza e resistência ao pecado, pode transformar nossa mente e nos equipar para enfrentar as tentações. A Palavra de Deus é uma espada espiritual que nos ajuda a combater os ataques do inimigo, mantendo-nos firmes na fé. A comunidade de fé também é um suporte indispensável. Participar de grupos de estudo bíblico, buscar aconselhamento com líderes espirituais e compartilhar nossas lutas com amigos de confiança cria um ambiente de apoio e encorajamento. Saber que outros estão orando por nós e caminhando ao nosso lado fortalece nossa determinação e nos lembra que não estamos sozinhos.
A comunhão com outros crentes nos dá a coragem necessária para continuar lutando e vencendo a luxúria. A ação proativa é necessária. Identificar e evitar situações que possam levar à tentação, estabelecer limites saudáveis e buscar atividades que edifiquem nossa alma são passos práticos para viver uma vida de pureza. Substituir pensamentos luxuriosos por meditações na Palavra de Deus, envolver-se em atos de serviço e manter-se ocupado com atividades construtivas ajuda a direcionar nosso foco para o que é verdadeiro e bom. Com a dependência de Deus e essas práticas, podemos vencer a luxúria e viver em paz. Assim, terminamos este percurso, lembrando sempre da importância de aplicar todo esse conhecimento em nossas vidas diárias. Você está pronto para aplicar todo esse conhecimento e mudar a sua vida? A luxúria pode ser uma força poderosa e destrutiva, mas com a orientação divina, a oração constante e a aplicação prática dos princípios bíblicos, é possível vencê-la. Pense nas histórias de Jó, Davi e José, cada um enfrentou desafios significativos, mas encontrou a força em Deus para superá-los. E você, como pode implementar essas lições em sua vida diária? Comece reconhecendo os sinais de luxúria, evitando situações que possam despertar esses desejos e substituindo-os por práticas que edifiquem a sua alma. Ore regularmente, estude a Bíblia e cerque-se de uma comunidade de fé que possa oferecer apoio e responsabilidade. A dependência de Deus é a chave para a vitória. Está disposto a dar esses passos e experimentar uma transformação genuína? Pense nas áreas da sua vida onde a luxúria pode estar exercendo influência e tome medidas concretas para combatê-la. Compartilhe suas experiências e desafios com amigos de confiança ou mentores espirituais, e não subestime o poder da oração e da Palavra de Deus em sua jornada. Se este conteúdo foi útil para você, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para continuar aprendendo e se fortalecendo na fé. Sua caminhada com Deus pode ser uma inspiração para muitos outros, e juntos, podemos construir uma comunidade de fé forte e resiliente.